Olá, você acompanha comigo agora no programa Mais Saúde de hoje. O Hospital Carlos Macieira inicia cirurgias que tratam de surdez severa. Cartão Travessia, uma inovação que amplia a autonomia e o conforto de pessoas com deficiência e mobilidade severamente comprometida. No quadro Fala Doutor desta semana, o alerta para os cuidados com a endometriose. A Universidade Estadual do Maranhão lança o primeiro curso superior presencial do país, voltado exclusivamente para pessoas privadas de liberdade e também para egressos do sistema prisional. No quadro Vacina Sim, os locais para aplicação da vacina contra a gripe. Missão social e comunitária do espaço unindo cultura, solidariedade e humanização. É o Arraial Junino que invadiu o Hospital Oncológico do Maranhão. E ainda, no estúdio, uma entrevista com o diretor do CAPS AD Maranhão, Marcelo Costa. Eu sou Ismael Gama e o programa Mais Saúde está no ar. O Maranhão vive um avanço histórico na saúde auditiva. O Hospital Dr. Carlos Macieira, em São Luís, passou a realizar, de forma regular, cirurgias de implante coclear, um procedimento que transforma a vida de pessoas com surdez severa. Uma dessas histórias é da pequena Maria, de apenas 3 anos e 10 meses, que agora tem a chance de ouvir o mundo ao seu redor. O Maranhão iniciou um novo capítulo na saúde auditiva. O Hospital Dr. Carlos Macieira, em São Luís, agora é uma unidade que realiza cirurgias regulares de implante coclear. Um dos primeiros implantes beneficiou a pequena Maria, de 3 anos e 10 meses, que agora conta com um aparelho que ajuda a ouvir os sons ao redor. O perfil do paciente são principalmente os bebês que nasceram surdos e que falharam no teste da orelhinha, na triagem auditiva neonatal, ou pacientes adultos que perderam a audição completamente por algum motivo. Por exemplo, tiveram alguma internação prolongada, usaram algum antibiótico que acabou deixando uma sequela de audição, ou sofreram algum acidente, por exemplo, com traumatismo craniano e perderam a audição. O implante coclear é a colocação de dispositivo eletrônico que substitui a função da cóclea, a parte do ouvido interno que ajuda na audição dos sons. O próximo passo é estimular a audição da pequena Maria com sons programados. O aparelhinho ele tem uma parte que é uma parte que a gente chama de interna, que é implantada cirurgicamente. E agora, no dia da ativação, a gente vai colocar uma parte que é a parte externa, que é uma pecinha pequenininha que vai conectar com a parte interna através de um ímã. Então tem um ímã que foi colocado durante a cirurgia, que está abaixo da pele, e um outro agora que a gente vai colocar por cima. Esse aparelho que a gente vai colocar agora é o que vai captar o som, vai mandar a informação lá para dentro e vai estimular lá dentro da orelhinha dela, onde tem um implantezinho. No total, o Hospital Dr. Carlos Macieira já realizou 7 implantes cocleares, o que faz do hospital um centro de referência para esse tratamento de alta complexidade, que devolve a audição a pessoas com surdez severa. Então, esse é um questionamento maior nos pacientes adultos que têm alguma recordação auditiva anterior. Então, esses pacientes relatam que a audição ela é diferente. Então, não é aquele som que a gente está habituado a escutar na nossa audição natural. Então, ele tende a ser um pouquinho mais robotizado. Para a criança, isso não faz muita diferença porque ela não tem uma experiência auditiva anterior. Então, aquele vai ser o som natural para ela. Para a mãe da Maria, a cirurgia foi um sonho realizado. A Angélica nasceu com a surdez profunda bilaterais nos 2 lados. E aí depois que eu soube, eu comecei a procurar tudo que era de melhor para ela, eu ia atrás. Eu nunca me cansei como mãe. Consegui a felicidade muito grande. Maior ainda quando ela poder me ouvir, dizer assim, mamãe, obrigado por nunca desistir de mim e sempre ir atrás, porque eu nunca achei ninguém para dizer assim, que lá da minha cidade, que é do interior, que o pessoal dizia que isso era comum, que isso não tinha jeito. Eu disse que tinha, que a melhor médica do Maranhão me falou e vai dar certo. E deu certo. Muita felicidade, muita gratidão a Deus por tudo. No quadro Fala Doutor desta semana, as dúvidas da população com os cuidados que devemos ter com a endometriose. E quem vai tirar as dúvidas da população é a médica ginecologista Andressa Bem-vindo.
Doutora, a mulher com endometriose pode engravidar? Tem cura? Ela pode engravidar, porém é necessário que esse diagnóstico seja feito de forma precoce, porque o quanto antes se diagnosticar a endometriose, mais fácil, mais precocemente a gente inicia o tratamento. E esse tratamento, ele pode ser um tratamento clínico, ou seja, com medicações, anti-inflamatórios e hormônios, e um tratamento cirúrgico, quando se faz necessário, para ressecção desses focos de endometriose. Gostaria de saber quais são os sintomas e como a gente consegue identificar que está se tratando de um quadro de endometriose. Existem várias teorias, para por que essa endometriose surge, porque algumas mulheres desenvolvem essa doença e outras não, e não se sabe ainda ao certo o porquê. A cura definitiva, ela não se consegue, pois esses focos de endometriose, eles podem ser bem espalhados, digamos assim. Porém, o controle, a gente consegue, principalmente para controlar os sintomas, porque essas dores, elas podem ser incapacitantes, elas podem diminuir a qualidade de vida da mulher, pode repercutir no trabalho, em sair com os amigos, no lazer, pode repercutir na vida dela como um todo. Um benefício que garante mais autonomia e dignidade para quem mais precisa. O governo do Maranhão lançou o cartão Travessia, um auxílio de R$ 500 mensais para pessoas com deficiência usarem no transporte por aplicativo, especialmente para deslocamentos relacionados à saúde. Nesta primeira etapa, 300 famílias serão beneficiadas. Um benefício que promete fazer uma grande diferença na vida de 300 famílias. O cartão Travessia, criado pelo governo do Maranhão por meio da Agência de Mobilidade Urbana, dá crédito de R$ 500 mensais a pessoas com deficiência, para que possam usar no transporte por aplicativo em deslocamentos para tratamento de saúde. É um complemento do programa Travessia, que hoje é feito através das vans. E temos também o TaxiGov, que vai ser implementado. Então, teremos aí, além das vans, duas opções. O táxi, o motorista de aplicativo, que vai atender as pessoas com deficiência, nesse caso especificamente para as pessoas ter acesso a serviços de saúde. O lançamento do cartão Travessia aconteceu durante ato realizado no Palácio dos Leões, em São Luís. Para ter o benefício, as pessoas com deficiência precisam residir na grande ilha de São Luís. Além disso, é necessário ter, no mínimo, 6 meses de cadastro no programa Travessia. Nós pretendemos aumentar, tanto para os que já estão cadastrados, a quantidade de viagem, quanto novos usuários. Mas para entrar no programa, precisa ser cadastrado e nós temos uma série de critérios, claro, obedecendo todas as fases do Travessia, para que todos os serviços que o Travessia presta, para que a gente possa contemplar. Então, é um serviço também que nós vamos fazer uma análise da necessidade de cada família. Com a nova modalidade, o programa estadual totaliza 5 tipos de serviços ofertados. Os outros são Travessia Clássico, Travessia Mais Saúde, Travessia Melhor Idade e Travessia Neurodiversidade. O programa Travessia é referência nacional em mobilidade inclusiva. Ele atende atualmente mais de 16 mil pessoas, entre usuários fixos e eventuais. O pequeno Arthur usa o serviço há 2 anos. Com transtorno do espectro autista, ele precisa fazer sessões diariamente. A mãe agradece pelo apoio e incentivo do governo, que faz toda a diferença na rotina da família. Para mim, em particular, vai ajudar muito. Eu sou mãe de 3 crianças, faço uso da Travessia com eles 3. Então, para mim, me locomover não é fácil, porque todos 3 são TEA, entendeu? Então, todos os dias eu estou fora de casa e nem todos os dias a Travessia pode me atender. Então, eu super entendo, porque a demanda é super grande. Então, para mim, está sendo um dos maiores lançamentos até agora. Entendeu? E com isso o Brandão tem todo o meu respeito e eu acredito que vai ajudar não só eu, mas como outras famílias também.
Agora, os locais das principais unidades de saúde que a vacina contra a gripe está disponível. No nosso quadro Vacina Sim. Veja agora as unidades de saúde para tomar a vacina contra a gripe. Centro de Saúde Amar, Centro de Saúde Liberdade, Centro de Saúde São Francisco, Centro de Saúde Turu, Centro de Saúde Coab Anil, Genésio Ramos Filho, Dr. José Carlos Macieira, Clodomir Pinheiro Costa, Vila Nova, Centro de Saúde São Cristóvão, Centro de Saúde Fabriciana Moraes, Centro de Saúde Santa Bárbara e Centro de Saúde Antônio Carlos Reis. E veja também o público-alvo da vacina contra a gripe. Crianças de 6 meses a menores de 6 anos de idade, pessoas a partir de 60 anos, gestantes e puérperas, povos indígenas, trabalhadores da saúde, professores das escolas públicas e privadas, adolescentes menores de 18 anos sob medidas socioeducativas, população privada de liberdade com 18 anos ou mais, funcionários do sistema prisional, pessoas com doenças crônicas não transmissíveis e outras condições clínicas especiais, quilombolas, pessoas com deficiência permanente a partir dos 12 anos de idade, profissionais das forças de segurança e salvamento e das Forças Armadas, pessoas em situação de rua e caminhoneiros, trabalhadores de transporte coletivo rodoviário, de passageiros urbanos e de longo curso e trabalhadores portuários. Esse foi o quadro Vacina Sim. Um marco para a educação e para a inclusão social. A Universidade Estadual do Maranhão lançou o primeiro curso superior presencial do país, voltado exclusivamente para pessoas privadas de liberdade e também para egressos do sistema prisional. A iniciativa pioneira oferece 60 vagas e reforça a educação como caminho de ressocialização e transformação de vidas. Um passo histórico em direção à inclusão e à ressocialização. A Universidade Estadual do Maranhão lançou o primeiro curso superior presencial do país, voltado exclusivamente para pessoas privadas de liberdade. Ele é uma iniciativa institucional da Universidade Estadual do Maranhão, que foi imediatamente apoiada pelo governo do Estado. O projeto foi apresentado ao governador Brandão, que percebeu a importância dessa iniciativa, o pioneirismo nacional dessa iniciativa e que, portanto, aderiu à proposta da UEMA e deu carta branca para que nós iniciássemos a tramitação. Nós estamos nesse processo há 2 anos, né? E agora, finalmente, as inscrições estão abertas e as aulas terão início em julho de 2025. A iniciativa inédita no Brasil contempla tanto internas do sistema prisional feminino quanto pessoas que já cumpriram pena. Os 60 participantes receberão ainda um incentivo de R$ 700 como parte do Programa de Formação Superior para Pessoas Privadas de Liberdade. O processo seletivo será realizado por meio da análise de desempenho escolar e os candidatos poderão concorrer em uma das seguintes modalidades: com a nota do Exame Nacional do Ensino Médio, Enem, com o histórico escolar do ensino médio ou com a nota do Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos, ENSEJA. Ao todo, são 60 vagas distribuídas em 2 turmas presenciais, 30 no Complexo Penitenciário de São Luís e 30 no prédio da UEMA para egressos. O início das aulas está previsto para o dia 21 de julho. Segundo a coordenadora do programa, toda a equipe está preparada e confiante de que o curso será uma ferramenta concreta de ressocialização, abrindo novas perspectivas para quem deseja recomeçar por meio do conhecimento. Essa ideia parte de uma rede, né, de universidades ao redor do mundo, né, que já atuam, né, nisso, e o Brasil, que tem a 3ª maior população prisional do mundo,
né, ele está fora dessa rede, é uma coisa que estranha muito nossos parceiros internacionais, né? Então, posso dizer que está sendo muito celebrada internacionalmente a nossa iniciativa aqui, né? Ela foi acompanhada de perto pelos nossos parceiros, e eles estão super contentes da gente poder finalmente integrar a rede. As inscrições são gratuitas e seguem até o dia 27 de junho, exclusivamente no site proppl.ema.br. O clima de São João também invadiu o Hospital Oncológico do Maranhão. Uma programação cheia de música, dança e solidariedade tem levado alegria a pacientes, acompanhantes e profissionais de saúde. A ação conta com a parceria do CEPRAMA e de grupos folclóricos que, além de apresentações culturais, espalham carinho, esperança e acolhimento. Decoração a caráter e o gingado do Cacuriá deram tom de mais uma edição do Arraial no Hospital Oncológico do Maranhão. Desde o início do mês, grupos folclóricos têm sido convidados a participar deste momento humanizado, com apresentações na área de vivência do hospital. Bem de perto, pacientes, acompanhantes e servidores assistem a um espetáculo contagiante. A gente tem por premissa de que se o paciente não pode ir até o São João, a gente traz o São João até eles. E aproveitamos a oportunidade também para divulgar nossa cultura. Nós temos muitos pacientes que são oriundos de outras cidades, de outros estados, do interior do Maranhão e não conhecem a nossa cultura. O CEPRAMA também se uniu a essa iniciativa, uma parceria solidária e cultural. Essa parceria ela tem que se manter, né? Ela tem que ser cultivada, porque o CEPRAMA está bem ao lado do nosso hospital aqui oncológico, né? E a gente sabe das dificuldades que a gente tem, que as pessoas têm, né, quando vem para cá. E nesse momento é importante que a gente traga um pouco de cultura, porque aí trazendo um pouco da cultura popular maranhense, a gente traz alegria para as pessoas que estão aqui, tanto para os pacientes como para as pessoas que os acompanham, né? E neste outro momento, os pacientes que não podem sair do leito, eles não ficam de fora dessa programação. A festança acaba vindo até eles. Em pequenos grupos, os integrantes acabam vindo trazer um pouco de alegria para matar essa saudade do nosso São João. E a ação vai além da festa. Os integrantes do grupo levam, junto com a dança, palavras de carinho e encorajamento. E, em seguida, se apresentam com a mesma energia que levam pelos arraiais de todo o estado. É o São João chegando como deve ser, com ritmo, cor e afeto, mesmo dentro de um hospital. Top, é bem legal, eu nunca tinha visto assim, pelo menos no ambiente, né, que a gente tá, mas é bem legal. Eu me sinto melhor, fico mais feliz, né, que a gente fica só no quarto, quando a gente sai, olha essa alegria, dá um ânimo a mais pra gente. A gente está aqui para trazer um pouco a alegria, né, o nosso colorido, já que eles não podem estar no São João, a gente traz o São João para eles, e pra gente é uma bênção. O clima de São João também invadiu o Hospital Oncológico do Maranhão. Uma programação cheia de música, dança e solidariedade tem levado alegria a pacientes, acompanhantes e profissionais de saúde. A ação conta com a parceria do CEPRAMA e de grupos folclóricos que, além de apresentações culturais, espalham carinho, esperança e acolhimento. No programa de hoje, a nossa entrevista é com o diretor do CAPS-AD Maranhão, Marcelo Costa. Marcelo, seja bem-vindo ao programa Mais Saúde novamente. Como é que estão as ações do CAPS-AD aqui em São Luís? Recentemente houve uma movimentação de vocês no anel viário. Como é que foi? Muito obrigado novamente à TV Assembleia, Ismael. A gente continua com as mesmas atividades que são realmente com busca ativa para o usuário de droga em situação de rua. A ação que executamos no anel viário foi uma ação solicitada pelo Ministério Público, pelo CAOP Direitos Humanos, por meio do Marco Aurélio, o nosso promotor dessa área lá do Ministério Público, e também do Distrito Centro, da região ali que a gente também está localizado no bairro do Monte Castelo. O intuito foi atender, primeiramente, as profissionais do sexo,
onde a de Jesus estava comandando ali também aquelas meninas que têm como profissão a questão do sexo, né? Para que a gente pudesse fazer tanto testes rápidos de HIV, sífilis, hepatite e levasse também as vacinas para ela. Que a gente está tendo aí uma epidemia novamente de influenza, de Covid, inúmeras viroses. E também no anel viário ali tem umas barracas, umas tendas que vendem bebida alcoólica, onde diurnamente tem amanhecido pessoas ali usando álcool e outras drogas. Então levamos essa ação tanto para conscientização dessa população, como também para os profissionais do sexo que ali trabalham naquela região. O intuito realmente é levar saúde e um braço do Estado na questão de tratamento para dependência química. Marcelo, e como é que foi a receptividade desse público com vocês? Confesso que a gente ficou um pouco receoso, é a primeira vez que fomos ali naquela região. É uma região meio afastada ali da questão da área central. Muita gente uso abusivo de álcool, embriagados, sob efeito de drogas. Mas, assim, no geral, conseguimos vacinar mais de 300 pessoas contra diversos tipos de situações, pneumonia, influenza, Covid, tétano, febre amarela. E fizemos mais de 500 testes, entre de glicemia, testes de HIV, sífilis e hepatite. Observamos um nível elevado de pessoas com sífilis e hepatite tipo C. Tivemos ainda 2 pessoas com HIV positivo. Elas sabiam? Não sabiam que tinha, e fomos orientados, imediatamente levamos para o CAPS para fazer a parte laboratorial, porque tem que fazer o confirmatório, né? E damos as orientações de como seguir em diante. E internamos uma pessoa para dependência química que nos pediu, que não gostava, que não queria mais ficar naquela situação. Colocamos no nosso carro e mandamos para a nossa unidade de acolhimento, que é de acolhimento integral. Marcelo, no caso desse pedido aí, prevalece a vontade de quem quer fazer o tratamento? Como é que funciona a abordagem de vocês? É interessante perguntar se a gente faz involuntariamente. Não. A gente faz voluntariamente, a gente convida aquelas pessoas, não fazemos contra a vontade delas. Agora, sim, existem situações que a gente tem feito algumas intercorrências mais pontuais com questões involuntárias. Mas são casos estudados, são casos que a gente vai antes monitorando, existem laudos que temos que executar, que é de insanidade mental, para que essa pessoa possa também sair e ter uma vida, pelo menos, com mais dignidade fora das ruas. Doutor Marcelo, em relação ao atendimento do CAPS, funciona ali no Monte Castelo, né? Uhum. O que o CAPS atende de uma forma geral? É porta aberta? Como é que funcionam esses atendimentos? Quais são as demandas? A gente já conversou sobre isso em outras oportunidades, mas é sempre importante lembrar sobre as competências do CAPS. O CAPS AD está ali no bairro do Monte Castelo, está ali há 17 anos, vai fazer esse ano. Está chegando na maioridade, né? Está chegando na maioridade. E a gente vai ter boas notícias em breve, a gente não pode falar ainda, mas a gente vai para um outro local, um local bem maior, um local com mais estrutura, inclusive com condições de fazer internamento, manter pacientes em observação 24 horas. Mas o importante é colocar é que ele está ali no Monte Castelo ainda, ele funciona de segunda a sexta-feira, de 7 da manhã às 7 da noite, com uma equipe multidisciplinar, que vai de médicos psiquiatras diariamente nos turnos matutino e vespertino, médicos clínicos geral e uma equipe multidisciplinar. O público que atendemos, dependentes químicos ou então pessoas com transtornos mentais, mas desde que estejam associados ao uso e abuso de drogas. Mas chegou uma pessoa com depressão, a gente faz o primeiro atendimento, mas a gente orienta para a unidade que é de referência. Porque os CAPs hoje, existe o AD, existe CAPs para doenças mentais, CAPs para criança e adolescente, eles são as estruturas que o SUS oferece para transtornos mentais em si. Então eles são abertos à população, não precisa de encaminhamento, qualquer pessoa que esteja com algum tipo de sofrimento mental pode buscar a nossa unidade. Por falar da importância do trabalho do CAPS, né, com as pessoas que tenham problemas mentais e outras dependências, por exemplo, a gente percebe que existe um movimento nas redes sociais que tentam, de forma pejorativa, diminuir o trabalho que vocês realizam junto ao público que precisa. Ismael, eu digo mais o seguinte, não é nem só diminuir o trabalho, que isso a gente até consegue mostrar à sociedade o que a gente tem feito através das ações que são notórias aí socialmente. Mas o pior de tudo é tentar trazer de volta aquele preconceito que justamente a reforma da assistência psiquiátrica no Brasil obteve, que é quando a gente tira aquele modelo hospitalar, psiquiátrico, asilar, e hoje as pessoas começam a dizer que pessoas que estão doentes, acometidas de algum transtorno mental, vão para o CAPS, como se fosse uma coisa ruim, como se fosse uma coisa pejorativa, como se fosse uma coisa de louco, ou seja,
traz o estigma novamente das doenças mentais. Então o preconceito atrapalha principalmente nós, profissionais de saúde, que a gente atinge a população que necessita, que começa a ter vergonha de buscar a unidade por conta dessas figurinhas, desses memes. Então são brincadeiras que têm que ser analisadas por pessoas, porque não conheço famílias que não tenham pessoas com transtorno mental na sua família, então elas podem precisar. Então, precisando, a gente tem que manter esses segmentos seguros e protegidos. O que é mais importante é saber o que se trata o CAPS, né? Exatamente. Que serviço oferece, para que tipo de público, e é gratuito, né? E é gratuito, é o SUS. Assim como existe o CAPS AD aqui no estado do Maranhão, em São Luís, tem CAPS em Itapecuru, tem CAPS em Presidente Vargas, tem CAPS em Fortaleza. Agora mesmo fizemos um atendimento, um resgate, que foi involuntário, mas depois se tornou voluntário, do Pirata, por exemplo. Pirata é o seu Antônio, ele foi retirado da região da Lagoa da Jance, conseguimos resgatá-lo e devolvemos ele para sua cidade natal, Catulé do Rocha. Ligamos para o CAPS de Catulé do Rocha, que vai recebê-lo lá, junto com sua família, e ele vai voltar depois de mais de 30 anos, vivendo em situação de rua, já subiu em torres de televisão, quase morre, ou seja, houve a condição de uma recuperação de sua sanidade mental por meio de um tratamento. Sim. Então, se você estigmatizar esses serviços, você não consegue ter, inclusive, sua sociedade com mais humanidade no cuidado com essas pessoas. E, Marcelo, além desse trabalho que vocês fazem lá diariamente no CAPS, vocês estão oferecendo cursos profissionalizantes para quem está associado ao CAPS? Como é que funciona isso? Isso. O paciente, quando ele entra lá, ele começa um tratamento. Esse tratamento não é só tomar o remédio. Não é só eu prescrever um remédio, ele tomar o remédio de manhã e de tarde. Ele passa o dia conosco. Alguns todos os dias, outros 2 vezes por semana, outros 1 vez por semana ou de 15 em 15 dias. E durante esse período ele precisa estar fazendo atividades. E dentro dessas atividades a gente tem oficinas terapêuticas. E com essas oficinas terapêuticas a gente tenta buscar parceiros. Por exemplo, o IFMA, que está na nossa região, o Instituto Federal do Maranhão, está dando cursos, por exemplo, de eletricidade predial para pacientes que estão em tratamento, que têm essa vontade de aprender algum serviço, que possa gerar para ele mais tarde uma renda e ele possa ter sua autonomia social. E agora, dia 26, vamos começar um curso, por exemplo, de biojoias. Esse curso de biojoias, a gente já tinha feito um curso de bijuteria anterior, há uns 3 meses atrás, e observamos que muitos dos nossos pacientes conseguiram ter renda. Vender na feirinha de São Luís, sim, ou na sua própria região, ou dentro da própria unidade, onde eles ganhavam seu dinheiro, sua renda, de maneira autônoma. Então, essa questão do bijuteria, da biojoia, é uma outra forma de estar estimulando 30 pacientes que já estão com tratamento mais em progresso, ou seja, não é paciente que entrou ontem, é paciente que está mais progredido na questão do tratamento da sua dependência química, para que ele possa passar esses 30 dias aprendendo uma profissão e vender e posteriormente até ajudar dentro da sua família. Marcelo, em relação às pessoas que estão querendo se livrar do vício do cigarro, ainda é atendido lá no CAPS? Como é que funciona? Inclusive tem sido muito buscado, principalmente por cigarro eletrônico. O cigarro eletrônico que é tão danoso quanto pior, o ele outro, é mais danoso, inclusive, porque ele tem mais substâncias e o que a sociedade não sabe, ou então não busca informação. Ele é proibido, gente. O cigarro eletrônico, ele não é permitido pela Anvisa. Então, quem fuma cigarro eletrônico é uma droga ilícita e quem vende é um traficante. Ou seja, se você vê alguém vendendo em uma loja, em uma tabacaria, pode ligar e denunciar para a polícia que ali é tráfico. E esse cigarro a gente não sabe o que tem dentro, porque a Anvisa desconhece a existência deles. E essas pessoas, elas adquirem um vício muito mais forte do que o cigarro normal. E essas pessoas que a gente tem buscado tratamento têm uma dificuldade pelo menos 2 vezes maior do que o do tabaco normal. Porque a gente tem lá dentro, há mais de 10 anos, implantado o programa de tabagismo, que inclui tanto a medicação, que é a bupropiona, que é indicada para o cigarro, como também os adesivos de reposição de nicotina. São adesivos que a gente repõe nicotina e vai tirando gradualmente. Começa com 14, 7, até a gente, dentro das semanas, tirando gradualmente para sentir menos abstinência. E tudo de forma gratuita, né, Marcelo? Tudo de forma gratuita, tanto a medicação como os atendimentos em si. Marcelo, olhando por esse trabalho que vocês desenvolvem no CAPS, lá através de uma equipe multidisciplinar, qual é a avaliação que você faz desse tempo, quase 18 anos, 17 anos de trabalho de vocês, com esse público aqui em São Luís? Eu acredito que a gente conseguiu quebrar um estigma muito grande da doença dependência química, com uma visibilidade maior para essas pessoas, no caráter não
de pessoas marginais, pessoas ruins, mas pessoas que precisam de ajuda. E a gente já angariou muita força de órgãos, por exemplo, como o Ministério Público, o próprio Tribunal de Justiça com o POP Rua, que é capitaneado ali pelo Dr. Douglas, inúmeras atividades de outros órgãos que têm se juntado a nós na busca por ajudar essas pessoas. Então, acho que o principal vitória do CAPS foi justamente ter conseguido angariar várias pessoas e vários olhares para essas pessoas que sofrem tanto pelo abuso de drogas. Marcelo, além desse público que procura o CAPS voluntariamente, essas pessoas que participam dessas ações de forma externa, como aconteceu no Anel Viário, certo. O que representa esse trabalho levado por vocês para eles? Tipo a vacinação, eles não vão atrás, né? Perfeito. Se não tiver alguém que faça isso, uma organização como o CAPS com esse trabalho externo. Perfeito, porque muita gente pensa, né, que ele fez uma ação dessa, mas só saiu um. Mas a gente vacinou 300 pessoas, fizemos 500 exames, ou seja, você levou saúde. E outra coisa, essas pessoas que, por exemplo, conheceram ali o CAPS, mais tarde buscam ele lá na unidade, chegam com seus próprios pés. Será que eu posso ir hoje me tratar? Então você mostra a eles um braço que o Estado está oferecendo para tirá-los dali. Pronto, perfeito. Marcelo, obrigado por sua participação aqui no programa Mais Saúde, da TV Assembleia. Esse foi o nosso programa Mais Saúde de hoje. Para você, um bom início de semana e a gente se encontra no próximo domingo às 9 da manhã. Até lá!